Beleza. Bom, então estamos iniciando a gravação e aula de planejamento financeiro, dia 26 de agosto, tá? Pela numeração que eu estou mais ou menos seguindo aqui, eu batizei como se eu estivesse na aula 7, tá? Então, o roteiro que eu divulguei hoje... deixa eu compartilhar aqui a minha tela para vocês se situarem também. Então, aqui em planejamento financeiro, roteiros das aulas, a gente estaria na aula 7, tá? O assunto de hoje é fluxo de caixa da empresa, fluxo de caixa livre da empresa. Então, a ideia é mostrar para vocês um pequeno conjunto de contas a partir do que a gente já sabe, que é receita menos despesas, lucro líquido, tá? Então, a gente vai aqui considerar mais um pequeno conjunto de contas, de cálculos, que vocês vão ter que dominar. Bom, mas antes disso, lembrando o que a gente viu na aula passada, que o fechamento da aula passada, eu criei um exercício complementar, uma formalização do que eu passei para vocês aqui no quadro, meu quadro, uma formalização do que eu estava pedindo a vocês, dentre outras coisas, tá? Então, essa formalização aqui corresponderia ao seguinte exercício. Os relatórios do balanço patrimonial e da demonstração de resultado de uma empresa do setor comercial apresentam as contas listadas abaixo. Então, são as contas sem os valores, só os nomes. O ativo tendo caixa e bancos, duplicatas a receber, mercadorias, já que é uma empresa do setor comercial, o imobilizado, que pode se subdividir em imobiliário, hardware, veículos, edificações, prédios, etc., terrenos, e o intangível, o não físico, marcas, patentes, softs, concessões, por exemplo, e a conta que vai acumulando DIA, que tem sinal negativo. Então, aqui o total do ativo. Lado direito, o passivo, fornecedores, despesas a pagar, impostos a pagar, empréstimos. Aqui, empréstimo significa empréstimo de longo prazo, empréstimo de curto prazo, tá? Não tive aqui necessidade de fazer a separação. E o patrimônio líquido, capital social e reservas de lucros. Resultado, demonstração do resultado. Receita operacional, menos custos das mercadorias vendidas, menos despesas operacionais, menos despesas de depreciação e amortização, DIA, menos despesas de juros ou despesa financeira, menos despesa com imposto de renda, lucro líquido. E essa última linha, que não é uma linha que obrigatoriamente apareça no resultado, tá? Então, vamos dizer assim, normalmente os livros de finanças vão estar dizendo a última linha do resultado é o lucro líquido. Mas logo abaixo eu incluí essa conta de dividendos para que vocês lembrem que lucro líquido e dividendos impactam de forma diferenciada na conta reservas de lucro. Então, o que está se pedindo aqui? Descreva como o saldo de cada conta do balanço sofre aumentos. Então, que contas são essas? Caixa e bancos, duplicatas a receber, mercadorias, imobilizado, intangível, acumulado de DIA, fornecedores, despesa a pagar, imposto a pagar, empréstimos, capital social e reserva de lucros. Como cada uma dessas contas sofre aumentos? Como cada uma dessas contas sofre diminuições, reduções? E, além disso, descreva todas as relações possíveis entre as contas de ambos relatórios.
balanço e resultado. Tá? Então, que relações são essas? Vocês irem lembrando, quando compra mercadoria e paga à vista, há uma relação entre a conta mercadorias e a conta caixa de bancos. Quando compra mercadoria para pagar uma parte à vista e uma parte no futuro, entra na jogada uma conta fornecedores. Então, essas são essas relações, tá? O máximo de relações possíveis, na verdade, eu quero que vocês coloquem no papel todas as relações possíveis entre essas contas. Isso tudo vai ter que estar saindo das anotações de vocês, do que vocês estudaram até agora, tá? E é isso. Mas então, o assunto da aula de hoje é o chamado fluxo de caixa da empresa ou fluxo de caixa livre da empresa, tá? Então, aqui eu montei um exercício numérico que corresponde ao seguinte: preencha a tabela abaixo com os valores relativos ao resultado. Então, o resultado é receitas, despesas, lucro líquido. E ao fluxo de caixa de uma empresa. Isso em 3 anos. Então, suponho que cada coluna corresponde aos valores coletados ano 1, ano 2 e ano 3 de operações. Tá? Então, pode ser uma empresa que já existe há 20, 30, 40, 50 anos, ou 10 anos. Não vai importar o histórico, mas sim os valores associados à receita operacional, custos das mercadorias vendidas, despesas operacionais e assim por diante. Então, a ideia é a gente preencher essas células vazias. Culminando com o totalizador dessas linhas que tem aqui os termos em negrito: o fluxo de caixa operacional da empresa, o fluxo de caixa livre da empresa, o fluxo de caixa aos credores e o fluxo de caixa aos acionistas. Esse exercício eu montei com base em uma exposição desse assunto, o fluxo de caixa da empresa, fluxo de caixa livre da empresa, do livro de Introdução ao Fundamentos da Administração Financeira, do Ross. Tá? Esse livro, a versão dele em PDF, está à disposição de vocês. Se não tiver aqui no nosso diretório direto, está aqui em materiais diversos. Tá? Então, deve ter aqui em e-books de finanças, deve ter uma cópia em PDF do livro do Ross. Tá? Se vocês não encontrarem por aqui, é só mandar mensagem e eu coloco algum diretório disponível para vocês. Livro de finanças, é melhor, está aqui embaixo. Deixa eu ver aqui. Também não está aqui. Vou encontrar depois, então, com mais calma. Se eu não disponibilizar automaticamente, vocês podem me lembrar. Então, do livro do Ross, eu tirei, dentre outras coisas, essa figura aqui, que aparece no capítulo 1. Tá? O título da figura, mais ou menos, é esse: fluxo de caixa entre a empresa e os mercados financeiros. É a figura 1.2. Tá? Então, essa figura é interessante porque ela representa, de uma certa forma, o que a gente vai estar tratando aqui. Tá? Em primeiro lugar, há uma semelhança entre essa figura e as contas do balanço, onde o balanço é subdividido em à esquerda o ativo. E aí esse retângulo à esquerda está representando nessa figura o valor total do ativo da empresa. É o que a empresa tem em patrimônio. O que a empresa tem em patrimônio é o seu ativo. Tá? E o bloco da direita
de uma certa forma, tem relação com o lado direito do balanço, que corresponde ao passivo e patrimônio líquido. Tá? O lado direito passivo, ele registra como a empresa se financiou até agora com dívidas. Por exemplo, empréstimos bancários de curto prazo, longo prazo, emissão de títulos de dívida, chamadas debêntures. E o patrimônio líquido registra como a empresa se financiou até agora mediante injeção de mais capital dos sócios, que se traduz aquele aumento do capital social, e mediante também a geração e retenção de lucros. Tá? O segundo aspecto é que o chamado fluxo de caixa, ou os chamados fluxos de caixa, estão sendo representados como vetores. Tá? E esses vetores eles têm setas apontando de onde está vindo o recurso ou capital e para onde está indo. Tá? Então, de que forma o capital está fluindo de um lado para o outro, de um agente para o outro. Okay? O primeiro vetor que aparece aqui em cima é um vetor que vai dos financiadores da empresa. E, de forma genérica, o livro está considerando particularmente financiamento mediante a empresa vai ao mercado financeiro e consegue mais capital perante os sócios, o que corresponde ao aumento do capital social, tá? Mas a empresa também pode emitir títulos de dívida. E aí, nesse caso, os recursos monetários vão do mercado financeiro para a empresa. Então, é um fluxo da direita para a esquerda. Tá? O fluxo associado à letra C corresponde ao que a gente vai denominar de fluxo de caixa operacional. É o fluxo gerado pelas operações da empresa. Então, imagine que o retângulo da esquerda represente o que a gente vai chamar de ativo da empresa e que vai estar associado o melhor possível com a infraestrutura, a capacidade operacional da empresa. Então, a infraestrutura em termos de ativos de longo prazo é o intangível, marcas, patentes, é o imobilizado, equipamentos, instalações, mobiliário, edificações, e mais o que a empresa tem de ativos no curto prazo, ativos circulantes, que são necessários para as operações. Um valor mínimo de saldo em caixa de bancos, um saldo mínimo de estoques. Então, são esses ativos que, ao serem colocados em operação, vão gerar como resultado um fluxo que a gente vai denominar de fluxo de caixa operacional. Tá? Esse fluxo de caixa operacional, ele, em parte, vai ter que dar conta de dos pagamentos dos diversos tributos e impostos associados ao governo estaduais, municipais, governo federal, tá? Então, uma parte desse fluxo de caixa vai estar sendo destinado ao pagamento dos impostos. Uma outra parte, que é representada aqui pela letra E, vai ser utilizado quase que automaticamente no dia a dia da empresa, em função das suas decisões gerenciais, vai ser destinado aos reinvestimentos na própria empresa. Tá? Então, uma parte vai ser destinado para o pagamento de tributos, a outra parte vai ser destinada aos reinvestimentos, e o excedente que está associado à letra F vai ser aquele fluxo de caixa que vai estar sendo disponibilizado para voltar ao mercado e satisfazer os que financiaram a empresa, satisfazer os sócios e aos que emprestam juros. Satisfazer os sócios vai significar pagamento de dividendos, remuneração dos acionistas. Satisfazer os credores vai significar o pagamento de juros, a remuneração dos credores é o pagamento de juros,
E de tempos em tempos, dependendo da forma, dependendo dos contratos, a devolução dos empréstimos, que corresponde à amortização. Tá? Então, essa figura, ela está sendo a primeira, a única que aparece, na verdade, lá no livro do Ross, e representa o que a gente vai estar estudando, que é o fluxo de caixa da empresa. Tá? A importância desse assunto é bastante grande no ambiente de finanças. Por quê? Por exemplo, eu tenho uma disciplina eletiva, Tópicos Especiais em Finanças, em que os poucos alunos que estão matriculados, vão ter a seguinte incumbência: estimar o valor econômico, o valor de determinada empresa. E o que isso tem a ver com a nossa disciplina? De acordo com os livros de finanças, alguns livros vão deixar bem explicitado, outros vão deixar de forma implícita, o valor econômico, o valor justo de um ativo, corresponde à capacidade desse ativo em nos proporcionar fluxo de caixa e retorno. É a capacidade desse ativo em proporcionar aos que investem nesse ativo, proporcionar fluxo de caixa de retorno. Tá? Então, por exemplo, se eu investisse num imóvel para que esse imóvel me proporcionasse renda, vamos dizer que eu investisse, eu comprasse um imóvel comercial, para que eu, vamos dizer assim, tivesse como renda o aluguel desse imóvel. Então, a cada mês, eu receberia a receita de aluguel desse imóvel. Então, de acordo com os estudiosos de finanças, autores de finanças, o valor justo desse imóvel seria a capacidade desse imóvel me proporcionar fluxo de caixa de retorno. E eu teria que considerar o seguinte: eu vou querer projetar esse fluxo de caixa de retorno desse imóvel. Então, eu teria que prever, projetar. E aí, vamos dizer assim, teoricamente, a princípio, que esse imóvel tivesse um horizonte indefinido. Então, eu não previsse, a princípio, de que eu ficaria com esse imóvel só por 5, 10 anos, mas por um horizonte indefinido. Então, eu teria que prever qual seria a minha receita de aluguel a cada mês, a cada trimestre, a cada ano, mas também eu teria que prever quais seriam as minhas despesas, quais seriam as saídas de caixa que eu ainda teria. Então, por exemplo, eu teria que prever que de tempos em tempos eu teria que gastar com benfeitorias nesse imóvel. Então, as receitas, as entradas de caixa que eu estaria prevendo, menos as saídas de caixa, corresponderiam a um conjunto de fluxo de caixa que eu estaria prevendo. São esses fluxos de caixa que eu vou estar recebendo como retorno por eu ter adquirido esse imóvel. Tá? Então, o valor de um ativo seria medido pela capacidade desse ativo em proporcionar fluxo de caixa de retorno aos que investem nesse ativo. É essa a ideia do que nós vamos hoje considerar como fluxo de caixa livre da empresa. Então, esses alunos da minha turma diretiva vão estar em determinada etapa com essa incumbência: projetar o fluxo de caixa livre daquela empresa por um horizonte indefinido. Okay? E o que seria esse fluxo de caixa livre da empresa? Eles vão verificar lá, aquela empresa que eu estou estudando é financiada, tem sido financiada pelos sócios, capital próprio, e pelos que emprestam a juros. Podem ser os debenturistas, podem ser os bancos. Essas entidades, os sócios, os bancos, os debenturistas, o que eles estão tendo de retorno a cada ano? Qual tem sido o total de fluxo de caixa que essa empresa tem disponibilizado para essas entidades? Esse é o fluxo de caixa livre da empresa.
Tá? Então, é isso que eles vão estar calculando. A gente, então, vai estar fazendo esse cálculo agora. Ok? Para isso, nós vamos estar precisando pegar as contas de resultado, receitas e despesas. A gente vai ter que estar lembrando que as receitas vão se traduzir, se tudo der certo, em recebimentos. Se for o histórico, a gente vai estar considerando todas as receitas são recebidas, nem todas, mas esse detalhe de qual parte das receitas não são recebidas ou não foram recebidas, depois lá adiante a gente vai estar tratando com mais atenção, lembrando que toda receita que é contabilizada, mas não é recebida, se transforma em uma conta de ativos chamada duplicatas a receber, tá? Mas vamos estar considerando o seguinte: teoricamente, as receitas vão se traduzir em entrada de caixa. As despesas vão se traduzir em despesas, saídas de caixa, exceto aquelas despesas de depreciação e amortização, que são contabilizadas para o cálculo do lucro tributável, mas não saem do caixa. Então, a gente vai ter que estar considerando todas essas receitas e despesas. A gente vai estar contabilizando o lucro líquido. Antes de contabilizar o lucro líquido, vai estar contabilizando pela primeira vez o imposto de renda. E a gente vai estar considerando, primeiro, a situação que é mais exercitada nos livros de finanças. A empresa é tributada pelo seu lucro real. Então, a cada período, por exemplo, a cada trimestre, a cada ano, a empresa, a sua equipe de contadores, contabiliza o lucro real, que a gente vai estar chamando aqui a princípio de lucro antes do imposto de renda, e sobre esse lucro real vai estar aplicando a alíquota do imposto de renda. A gente vai estar trabalhando predominantemente com a alíquota de 34%. É a alíquota que mais aparece nos livros de finanças, tanto nos livros americanos quanto nos livros brasileiros. Então, a gente vai estar utilizando essa alíquota de imposto de renda para calcular o imposto de renda. E aí, esse imposto de renda vai ser mais uma despesa que sai do caixa. Tem que ser paga à Receita Federal, ao fisco, etc. Tá? Depois de chegar ao lucro líquido, a gente vai estar tratando, então, como converter esse lucro líquido naquele fluxo de caixa que apareceu no diagrama do Ross, que é o fluxo de caixa gerado pelas operações, o fluxo de caixa operacional. Tá? Então, a gente vai estar avançando aos pouquinhos, mais ou menos dessa forma. Eu vou me concentrar apenas em um ano, o que vou estar demonstrando para o ano 1, da mesma forma, vocês vão poder fazer para o ano 2 e para o ano 3. Tá? Então, vamos supor que essa empresa ela seja do setor comercial. Se ela for do setor comercial, a sua demonstração de resultado, como já vimos em aulas anteriores, vai ter como primeira linha a linha da receita operacional. A segunda linha vai ter a despesa com mercadorias vendidas, ou CMV, ou custo das mercadorias vendidas. Tá? A receita operacional, de uma certa forma, vai representar a entrada de caixa decorrente das operações da empresa. Tá? Mesmo considerando que uma parte da receita não é recebida automaticamente, mas isso a gente vai estar tratando lá adiante, mediante reflexos do balanço patrimonial de receitas não recebidas, despesas não pagas. Né? A conta CMV, de uma certa forma, está associada a desembolso. Por quê? Toda aquela mercadoria que é entregue aos clientes, dada em baixa em estoques, ela foi comprada. Ao ser comprada, de uma certa forma, em algum momento ou alguns instantes, aquela compra foi paga aos fornecedores.
tá? Então, a receita operacional, para nós, ela vai ter um sinal positivo correspondendo a uma entrada de caixa, tá? O CMV, de uma certa forma, vai corresponder a uma saída de caixa. E o mesmo vai estar sendo traduzido com relação à despesa operacional. Então, essa conta de despesa operacional corresponde a todas aquelas despesas que geram desembolso. São despesas com salários, despesas com manutenção, despesas com aluguel, despesas com energia, telefonia, tá? E etc. Todas essas despesas operacionais vão anteceder o primeiro cálculo de lucro que a gente vai estar considerando aqui. No cálculo do fluxo de caixa livre da empresa, vai ser muito importante vocês se habilitarem ao cálculo desse chamado EBITDA, ou LAGIDA. LAGIDA é uma sigla aportuguesada de uma sigla bastante popular em finanças, que tem como origem a língua inglesa, que é o EBITDA. Tá? O que é o EBITDA? O que é o LAGIDA? Vou colocar aqui uma outra. Vamos lá. O EBITDA. Vou começar com LAGIDA. LAGIDA é o lucro antes. Depois vem o JORA, o J. Trava a língua, né? Então, lucro antes dos juros. Depois vem o I, imposto de renda, no caso dos impostos. Depois vem DIA, que depreciação e amortização. A depreciação. E, por último, a amortização. Significa, vai ser o cálculo do lucro antes de subtrairmos as despesas de juros, antes de subtrairmos o imposto de renda, antes de subtrairmos a depreciação e amortização. Tá? Então, nós estamos exatamente nessa situação. Vamos ainda contabilizar a despesa, depreciação e amortização. Tem valores aqui apresentados. Então, antes disso, vamos calcular o LAGIDA. Tá? Na língua inglesa, tem o termo earning. Earning significa lucro, de uma certa forma, tá? O B é de antes, before. Depois vem o I. Na língua inglesa, o I vai estar associado não a impostos, mas a despesa de juros. Interest. Tá? Então, lucro antes da despesa de juros. O que está faltando? Impostos. Impostos, taxas. Tá? Então, o lucro antes de subtrairmos as despesas de juros e de impostos e depreciação e amortização. Tá? Então, EBITDA, sigla de língua inglesa muito utilizada nos materiais de finanças. LAGIDA é a versão em português. Okay? Então, quando é que a gente calcula o EBITDA ou LAGIDA? Quando a gente está lá a partir da receita operacional, subtraindo todas as despesas antes da despesa de DIA, aqui. Antes da despesa de juros, aqui. Antes da despesa com imposto de renda.
De uma certa forma, esse Lagida, ele vai corresponder às receitas que vão se traduzir em recebimentos, menos as despesas que vão se traduzir em pagamentos. DIA não se traduz em pagamento, não é desembolsável, tá? Então, como a gente vai calcular o Lagida? Receita operacional menos CMV menos despesa operacional, tá? Então, para o ano 1 dessa empresa, o Lagida teria sido de 12 milhões, menos 5 milhões e 100, milhões, errei aqui, 12, menos 5 milhões e 100, menos 3 milhões e 400 mil. 3 milhões e 500 mil teria sido o Lagida ou EBITDA dessa empresa. Tá? Então, 3 milhões e 500 mil. Esse valor do EBITDA ou Lagida, ele é muito utilizado pelos analistas financeiros. Por quê? Uma das preocupações dos analistas financeiros é exatamente isso: projetar, avaliar a capacidade de uma empresa em gerar fluxo de caixa de retorno. Qual é a capacidade de uma empresa nas suas operações gerar fluxo de caixa? Então, uma das medidas, a primeira medida de registro dessa capacidade é através do EBITDA, tá? Então, eu poderia dizer que esse valor de 3 milhões e 500 mil está representando o histórico recente, o ano 1, da capacidade dessa empresa em gerar fluxo de caixa de retorno através das suas operações. Tá? A demonstração do resultado de uma empresa, através de seus relatórios publicados, não tem a obrigação de contabilizar, de expor o valor do EBITDA. Tá? Muitas vezes, a despesa de depreciação e amortização que aparece aqui como 700 mil, muitas vezes no relatório publicado de uma empresa, essa despesa de DIA aparece embutida nas despesas operacionais. E aí a gente tem que utilizar de outros artifícios, um outro relatório, demonstração do fluxo de caixa, para verificar o seguinte: será que nessa despesa operacional já está embutida a despesa de DIA ou não? Tá? Bom, mas nesse caso eu já estou explicitando a despesa de DIA está sendo contabilizada a parte da despesa operacional e o valor dela é de 700 mil. Como vimos nas aulas anteriores, para chegar ao lucro líquido, próxima etapa, subtrair a despesa de DIA. Então, 3 milhões e 500 mil menos 700 mil, 2 milhões e 800 mil. O LAGI corresponde ao lucro antes dos juros do imposto de renda. Então, colocando aqui o LAGI, é o lucro antes dos juros. Então, LAJ está faltando imposto de renda e imposto de renda. Esse LAGI, para nós, e para os livros americanos de finanças, esse LAGI vai corresponder também ao que é chamado de lucro operacional. Tá? Lucro operacional. Então, para os livros americanos de finanças, muitas vezes não vai aparecer a sigla LAGI, vai aparecer a expressão lucro operacional. Tá? Para nós, LAGI vai corresponder ao lucro operacional. Ok? Os livros brasileiros de contabilidade é que podem destoar disso um pouco. Por quê?
pela legislação fiscal do Brasil, no cálculo do lucro operacional, eu posso já subtrair a despesa de juros. E aí tem, então, essa distinção. Na verdade, a ideia de lucro operacional para fins de análise gerencial, para fins de tomada de decisão, o lucro operacional corresponderia ao que nós calculamos antes de subtrair a despesa de juros. Por quê? A despesa de juros seria considerado um valor ou um fator de caráter financeiro e não de caráter operacional. A despesa de juros dependeria de coisas que não são associadas diretamente ao operacional. A despesa de juros dependeria do volume da dívida, de quanto a empresa tem de dívida e de quanto custa essa dívida, taxa de juros. O lucro operacional dependeria de quanto as operações da empresa geraram de receitas e de despesas operacionais. Tá? Então, para fins de tomar a decisão, para fins de análise de desempenho, o mais recomendável é que este LAGIR, este EBITDA, sejam traduzidos como nosso lucro operacional. Então, vou deixar aqui essa expressão, lucro operacional. Então, para nós, lucro operacional vai ser o mesmo que LAGIR, vai ser o mesmo que EBIT. 2.800.000 no ano 1. Bom, essa empresa teve uma despesa de juros de 1.500.000. Quando do LAGIR nós tiramos a despesa de juros, tiramos o J. O LAGIR se transforma em LAIR. Tá? Então, o que seria o LAIR? É o lucro antes do imposto de renda. Lucro antes de subtrairmos a despesa com o imposto de renda. Tá? Então, o nosso LAIR corresponde ao LAGIR 2.800.000 menos a despesa de juros. 2.800.000 menos 1.500.000, 1.300.000. Então, esse teria sido o lucro antes do imposto de renda para essa empresa. Tá? O lucro antes do imposto de renda, para os livros de finanças e para nós, ele vai corresponder ao que vamos chamar de vez em quando de lucro tributável ou lucro real. Tá? É este lucro tributável que vai se traduzir em imposto de renda. De que forma? Esse lucro multiplicado pela alíquota do imposto de renda, e vamos trabalhar com a alíquota de 34%. Então, esse resultado, lucro tributável multiplicado pela alíquota do imposto de renda, vai se traduzir em imposto de renda. Tá? Então, daqui para frente, na maioria dos exercícios, vocês vão chegar ao lucro tributável e vão multiplicar esse lucro tributável por 0,34. Então, 1.300.000 multiplicado por 0,34 dá 442.000. Então, o imposto de renda, 442.000. Okay? Então, na maioria das vezes, vocês não vão ser informados diretamente do valor do imposto de renda, vocês vão ter que calcular LAIR, ou lucro tributável, vezes a alíquota do imposto de renda. Bom, essa empresa, então, ela teve um LAIR de 1.300.000 e imposto de renda de 34%. Qual foi o lucro líquido dessa empresa? O lucro líquido é o LAIR menos imposto de renda. Então, 1.300.000 menos 442.000.
1.299.548, não, acho que eu errei aqui. 1.300.000 menos 442.000. 858.000. Então, essa empresa teve o lucro líquido de 858.000. Ok? Então, veja o seguinte: até o momento, vocês têm que se habilitar a calcular o EBITDA, vocês têm que se habilitar a partir do EBITDA, calcular o LAGIR, ou EBIT, em seguida, calcular o LAIR, calcular o imposto de renda e, finalmente, calcular o lucro líquido. Então, são essas relações matemáticas que estão aparecendo, por enquanto, como novidade nesse exercício. Tá? O que vai ser o fluxo de caixa operacional? Bom, no cálculo do fluxo de caixa operacional, vamos estar lembrando o seguinte: fluxo de caixa é dinheiro indo no sentido, capital indo no sentido de um lado para o outro. É da empresa para o mercado, do mercado para a empresa. A ideia de fluxo de caixa operacional, voltando àquela figura, a ideia do fluxo de caixa operacional é aquele fluxo, vai ser aquele fluxo de capital gerado pelos ativos da empresa em sua operação. Tá? Vamos estar considerando o seguinte: a despesa de juros é fluxo de caixa, mas não é operacional. É um fluxo financeiro. Está associada à forma como a empresa se financia. Então, a despesa de juros é fluxo de caixa, mas não é operacional. E ela está aqui sendo uma conta subtrativa. Eu subtraí a despesa de juros para chegar ao LAIR. Tá? Então, eu tenho que considerar isso. A despesa de juros está impactando no lucro líquido de forma subtrativa. Então, o que eu vou estar fazendo aqui para transformar o lucro líquido em fluxo de caixa operacional? Eu vou estar adicionando, readicionando ao lucro líquido a despesa de juros. Mas eu vou ter que fazer um segundo ajuste. A despesa de DIA é operacional, mas não é fluxo de caixa. E da mesma forma como eu comentei com relação à despesa de juros, a despesa de DIA é uma despesa subtrativa, então ela está reduzindo o lucro líquido. Então eu tenho dois valores que eu tenho que ajustar aqui, eu tenho que readicionar. Um é a despesa de DIA, porque não é fluxo de caixa, e a despesa de juros, porque mesmo sendo fluxo de caixa, não é operacional, é financeiro. Então, como é que vocês vão calcular o fluxo de caixa operacional aqui? Primeira forma possível, de duas. O fluxo de caixa operacional vai ser igual ao lucro líquido mais dois ajustes. A readição da despesa de DIA e a readição da despesa de juros. Então, fazendo as contas, o lucro líquido, 858.000, mais a despesa de DIA, 700.000, mais a despesa de juros, 1.500.000. Chegaremos a um fluxo de caixa operacional de 3.058.000. Esse, então,
foi o fluxo de caixa operacional dessa empresa no ano 1. Tá? Então, esse fluxo de caixa operacional é a medida da capacidade da empresa em gerar aumento de caixa como consequência das suas operações. Como é que é, professor? Pode repetir de novo esse termo, essa definição? O que é o fluxo de caixa operacional? Isso é a capacidade da empresa. É a capacidade da empresa, mediante suas operações, em gerar aumento de caixa, crescimento do caixa. Ah, tá. Tá? Receita operacional, aumento do caixa. CMV, diminuição do caixa. Despesa operacional, diminuição do caixa. Despesa de IA, não é fluxo de caixa. Despesa de juros, saída de caixa, só que é um fluxo financeiro. Tá? Então, isso significa que eu tenho uma outra forma também de calcular esse fluxo de caixa operacional. Eu chego ao mesmo valor. Que forma é essa? Eu estou dizendo que receita operacional é fluxo de caixa, é entrada, é operacional. CMV é fluxo de caixa, é saída, é operacional. Despesa operacional é fluxo de caixa, é operacional e é saída. Então, eu posso dizer que o EBITDA, como eu tinha comentado antes, é a minha primeira medida de caixa gerado pelas operações. Então, eu vou aqui apresentar uma outra forma de cálculo do fluxo de caixa operacional, partindo do EBITDA. Então, partindo do EBITDA, que está em 3 milhões e 500 mil, eu não vou subtrair a despesa de IA, porque não é fluxo de caixa. Eu não vou subtrair a despesa de juros, porque é fluxo de caixa, mas não é operacional. Eu vou subtrair o imposto de renda, porque vai ser considerado decorrente das operações. Se as operações forem lucrativas, vamos ter um pagamento de imposto de renda. Então, a outra forma de calcularmos o fluxo de caixa operacional vai ser o EBITDA menos o imposto de renda. Tá? E aí vamos ver, o EBITDA dessa empresa, o Lagida, deu 3 milhões e 500 mil. Subtraindo o imposto de renda, 442 mil, eu chego a 3 milhões e 58 mil. Tá? Então, são duas formas que vocês vão ter para calcular o valor do fluxo de caixa operacional. Primeira forma, lucro líquido mais a despesa, depreciação e amortização mais a despesa de juros. Segunda forma, o EBITDA menos o imposto de renda. Tá? Sendo que para o cálculo do imposto de renda, de qualquer forma, se vocês não forem informados do valor do imposto de renda, o imposto de renda vai ser LAIR vezes a alíquota do imposto de renda. Tá? Então, já cheguei ao fluxo de caixa operacional. Isso significa que a empresa teve, no ano 1, mediante as suas operações, a capacidade de gerar um aumento de caixa de 3 milhões e 58 mil. Isso ao longo do ano 1. Okay. Próxima etapa. Nós vamos estar agora nos habilitando ao cálculo do chamado fluxo de caixa livre da empresa. E aí, voltando ao que eu tinha comentado, a turma diretiva, Copa Especiais Finanças, vai estar projetando para aquela empresa selecionada, cada um vai fazer um trabalho para uma empresa, vai estar projetando isso. Qual
deverá ser, daqui para o futuro, a capacidade dessa empresa em gerar fluxo de caixa livre. Livre para quê? Para remunerar credores, acionistas e para devolver empréstimos. Então, a próxima etapa é nós nos habilitarmos a calcular o fluxo de caixa livre da empresa. Tá? Então, eu vou interromper aqui um minutinho a tela para fazer mais um rabisco aqui no meu quadro. Teoricamente, a proposta dos donos de uma empresa é que ela se perpetue, não tenha data para ser fechada. Isso vai significar, dentre outras coisas, que as decisões gerenciais da empresa vão ter que estar prevendo que essa empresa vai precisar, de tempos em tempos, ou de forma homeopática, um pouco a cada período do ano, vai precisar de recursos para que consiga reinvestir, consiga investir na manutenção dessa empresa e, de acordo com as decisões gerenciais, de acordo com o plano estratégico, não só manter a empresa, mas também permitir que ela cresça. Tá? Então, uma parte dos recursos que a gente calculou como fluxo de caixa operacional deve estar comprometido. Isso, em termos práticos, vai se traduzir em ações decorrentes das decisões gerenciais, ou traduzidas em decisões gerenciais. Então, uma parte do fluxo de caixa gerado pelas empresas, que a gente chamou de fluxo de caixa operacional, vai ter que ser destinado nessa manutenção da capacidade da empresa. Eu vou estar representando de uma certa forma aqui. Tá? Então, aquele retângulo à esquerda que apareceu naquele diagrama do livro do Ross, teria do lado esquerdo o ativo. E aí nós teríamos o ativo sendo subdividido em circulante e o não circulante. Esse ativo circulante, caixa e bancos, contas a receber, estoques ou mercadorias. O não circulante seria o imobilizado e o intangível, principalmente esses dois, imobilizado e intangível. Tá? Deixa eu. O não circulante mais aqui embaixo. Tem esse aqui. Esse ativo, ele vai gerar, mediante as operações da empresa, vai gerar fluxo de caixa. Tá? Nesse fluxo de caixa, que eu estou contabilizando aí, estou já batizando como fluxo de caixa operacional, uma parte vai estar sendo destinada aos reinvestimentos. Que reinvestimentos são esses?
Aumento do ativo não circulante. Ativo não circulante. Tá? Esse investimento para aumento do ativo não circulante muitas vezes está associado a, a uma sigla de língua inglesa que é chamada de CAPEX, que aparece também lá na disciplina de análise econômica de projetos. Então, o aumento do ativo não circulante, o investimento para o crescimento desse ativo não circulante, a gente pode associar a sigla. Nem sempre vai aparecer, mas é bastante popular também na literatura de finanças. Não vai aparecer especificamente no livro do Ross, mas aparece muitas vezes em páginas da internet, em relatórios gerenciais. Tá? A sigla CAPEX, para nós, significa despesas de capital. Despesa de capital significa investimento em ativos que vão dar retorno no longo prazo, principalmente o imobilizado, que é físico, e o intangível, que não é físico. Mas o reinvestimento também vai significar o seguinte: para que uma empresa, vamos dizer assim, a empresa esteja de acordo com as suas decisões gerenciais, esteja havendo uma capacidade de crescimento. Se houver essa capacidade de crescimento, se o volume de operações realmente estiver em fase de crescimento, a empresa pode necessitar que as contas do ativo circulante cresçam, talvez de forma proporcional ao crescimento das operações. Se não for de forma proporcional, pelo menos a tendência é, quando uma empresa cresce suas operações, mesmo que não ocorra de forma linear, os estoques vão crescer, as contas a receber vão crescer, e o valor mínimo de saldo de caixa de bancos também vão crescer. Então, os investimentos que a empresa vai precisar também vão incluir um aumento do ativo circulante. Aqui. Tá? Mas eu vou estar fazendo aqui, nesse minuto, é uma relação entre fluxo de caixa, investimento, crescimento ativo circulante, com o chamado ciclo financeiro de uma empresa. Então, lá adiante, a gente talvez esteja revendo, que eu vou estar colocando aqui, temporariamente, de forma bem rápida, chamado ciclo financeiro de uma empresa. Tá? Para mostrar que nessa jogada, nessa minha avaliação do fluxo de caixa livre da empresa, eu também vou estar incluindo contas do passivo circulante. E de que forma? Então, vou imaginar aqui uma linha do tempo, aqui na parte de baixo, não tem a ver com a figura de cima, tá? Mas vou estar imaginando o seguinte: uma linha do tempo que represente o ciclo de operações de uma empresa. Nesse ciclo de operações, vamos dizer que uma empresa do setor comercial. Nas operações, essa empresa compra mercadorias. Essas mercadorias, inevitavelmente, ficam um determinado tempo em estoque, já que nem tudo que se compra automaticamente se transforma em venda. Então, vai existir o evento da compra, vai existir o evento da venda desse estoque, vai existir o evento do pagamento da compra, vai existir o evento do recebimento da venda. Tá? Então, eu vou colocar aqui compra. E lá adiante, a venda. Quanto menor for esse intervalo, melhor para as finanças de uma empresa. Então, imagine uma gestão de estoque super enxuta, em que o prazo médio de estocagem seja bem pequena. Isso seria excelente para as finanças de uma empresa. Mas
Isso depende de diversos fatores associados à gestão de estoques, depende, inclusive, da relação da empresa com seus fornecedores e seus clientes. Quanto mais ágil essas relações, menor vai ser a distância entre a data da compra e a data da venda. De qualquer forma, aqui eu tenho que a distância média entre a compra e a venda, a gente vai chamar de prazo médio de estocagem. Né? E é uma distância, e um intervalo que depende das relações entre a empresa e seus fornecedores, entre a compra e o pagamento aos fornecedores. E também vai haver uma distância, que depende da relação da empresa com seus clientes, uma distância entre a venda e o recebimento. Quando uma empresa, esse é o ciclo mais comum, primeiro tem que pagar os fornecedores e depois receber dos clientes, eu tenho aqui o chamado ciclo financeiro, vou colocar a sigla CF, o ciclo financeiro denominado de positivo. Primeiro paga e depois recebe. Tá? Para que essa empresa continue a operar, ela tem que projetar nas suas decisões gerenciais que essa distância média entre pagamentos e recebimentos seja financiada, esteja sendo financiada. Tá? E existem diversas formas de financiamento disso. Mas veja o seguinte, essa empresa, quando cresce as suas operações, se as decisões gerenciais de negociação com fornecedores e clientes, se a gestão de estoques não está sofrendo modificações, se a empresa está em fase de crescimento e o prazo médio de estoque está se mantendo, o nível de estoques aumenta proporcionalmente às vendas. Da mesma forma, se as operações estão crescendo e o prazo médio de recebimento, tá aqui o prazo médio de recebimento, está se mantendo, as duplicatas a receber estão crescendo. Duplicatas a receber conta do ativo circulante. Mas, em contrapartida, se o volume de operações está crescendo e o prazo médio de pagamento, está aqui, prazo médio de pagamento, está se mantendo, as contas a receber também estão se mantendo. Desculpe, as contas a receber estão crescendo. Então, veja o seguinte, o que eu estou querendo dizer? Uma empresa que está projetando nas suas decisões financeiras, decisões gerenciais, que as operações vão estar crescendo, se não houver mudança nos prazos operacionais, é porque os estoques vão estar crescendo, as duplicatas a receber vão estar crescendo, mas também as duplicatas a pagar vão estar crescendo. Quando as duplicatas a pagar estão crescendo, é porque, na verdade, os fornecedores estão financiando mais a empresa. Toda vez que o fornecedor da minha empresa me entrega mercadoria para receber só lá adiante, esse fornecedor está financiando a minha empresa. Tá? Então, eu tenho que considerar aqui no meu fluxo de caixa livre da empresa que o seguinte, o meu fluxo de caixa operacional, em parte, vai dar conta dos investimentos em aumento do ativo não circulante e também aumento do ativo circulante. Mas o aumento do passivo circulante, como o maior exemplo aqui é o aumento das contas fornecedores, significa toda vez que ocorre um aumento de uma conta do passivo circulante, é porque a minha empresa está sendo financiada. E neste caso que eu estou falando de operações, ela está sendo financiada pelos fornecedores. Então, é esta, vamos dizer assim, responsabilidade do fluxo de caixa operacional com os reinvestimentos aumenta com o aumento do ativo não circulante, aumenta com o aumento do ativo circulante, então ativo não circulante e ativo circulante, mas diminui com o aumento
do passivo circulante. Tá? E aí a gente vai estar simplificadamente dizendo o seguinte para as nossas contas. A diferença ativo circulante menos passivo circulante, a gente vai colocar um nome aqui. Esse nome pode ser capital circulante líquido, mas também pode ser capital de giro. Há uma diferença sutil, mas para nós, por enquanto, vai funcionar isso. Capital de giro vai ser ativo circulante menos passivo circulante. Tá? E aí eu vou apagar a parte de cima para dizer o seguinte. Eu vou tirar aqui aumento ativo circulante menos o aumento passivo circulante e vou colocar simplesmente aumento do capital de giro. Então, a gente vai estar vendo o seguinte: o ativo circulante vai estar aumentando, então o capital de giro vai estar aumentando. O passivo circulante vai estar aumentando, aí vai ter o contrário. O capital de giro vai estar diminuindo. Tá? Esse aumento do capital de giro vai estar associado a uma outra sigla de língua inglesa bastante popular. OPEX. Tá? Então, essa parada que eu fiz aqui no quadro, eu vou complementar com a minha receita de bolo, meu roteirinho aqui. E aí, voltando para o ano 1, veja o seguinte. Essa empresa teve um fluxo de caixa operacional de 3 milhões e 58 mil. Mas desse valor, 2 milhões ficaram comprometidos com CAPEX, investimento em ativos de longo prazo. Então, a empresa, nesse ano, teve um investimento em imobilizado e intangível totalizado em 2 milhões. Tá? Então, se eu ignorar o ativo circulante e o passivo circulante temporariamente, eu vou ter o seguinte, que o fluxo de caixa que ficou livre para credores e acionistas foi de 3 milhões e 58 mil menos 2 milhões. 1 milhão e 58 mil. Tá? Mas o fluxo de caixa livre da empresa tem que considerar também as variações de ativo circulante e passivo circulante. Então, veja de forma simples que eu vou estar propondo aqui. Vocês vão estar registrando o crescimento ou investimento em capital de giro, sigla OPEX, como sendo o aumento do ativo circulante menos o aumento do passivo circulante. E aí eu vou ter 1 milhão e 200 mil menos 300 mil, 900 mil. O significado desse valor 900 mil é o ativo circulante cresceu mais do que o passivo circulante. Então, o financiamento mediante o passivo operacional, mediante fornecedores, não foi suficiente para dar conta do crescimento do ativo circulante. A diferença 900 mil, eu vou interpretar como capital de giro, investimento em capital de giro, crescimento do capital de giro, aumento do capital de giro. Tá? E aí eu vou poder dizer o seguinte, então o fluxo de caixa, chamado fluxo de caixa livre da empresa, aquele que ficou livre para remunerar, satisfazer credores e acionistas, correspondeu ao fluxo de caixa operacional 3 milhões e 500 mil, 3 milhões e 58 mil
menos as despesas de capital, 2 milhões. E aí teríamos 1.058.000, menos o investimento em capital de giro, menos o aumento de capital de giro, 900.000. 158.000. Então, este foi o fluxo de caixa livre da empresa no ano 1. Tá? Esse fluxo de caixa livre estaria livre ou esteve livre para quê? Pagar os juros aos bancos, por exemplo, aos que emprestam a juros, devolver empréstimo, é o que a gente viu como amortização, remunerar aos sócios, pagamento de dividendos. Tá? Então, este valor foi o total que esteve disponível para satisfazer credores e acionistas dessas formas: devolver dívida, pagar juros e pagar dividendos. Professor, Sim, você pode repetir qual que é a conta do fluxo de caixa livre da empresa? fluxo de caixa livre da empresa é o fluxo de caixa operacional. Deixa eu mostrar de novo aqui no quadro. Então, olha, está aqui o fluxo de caixa operacional. Tá? Desse fluxo de caixa operacional, uma parte vai estar comprometida pelo CAPEX, aumento do ativo não circulante. Então, desse fluxo de caixa operacional, eu subtraio o CAPEX. E, além disso, eu subtraio o OPEX, onde o OPEX é o aumento do capital de giro. O OPEX é o aumento do ativo circulante menos o aumento do passivo circulante. Então, depois que eu faço essa subtração, o que eu tenho aqui à direita é o fluxo de caixa livre da empresa. Tá? Então, fluxo de caixa operacional menos CAPEX menos OPEX. Ou seja, fluxo de caixa operacional menos o aumento do ativo não circulante menos o aumento do ativo circulante mais o aumento do passivo circulante. Mas eu diria que o mais fácil, por enquanto, é vocês lembrarem o que é o OPEX. É o aumento do ativo circulante menos o aumento do passivo circulante. Esse é o meu OPEX. Tá? Então, o fluxo de caixa livre da empresa, fluxo de caixa operacional, menos CAPEX, menos OPEX. Beleza, obrigado. Beleza? Aqui só estão faltando poucas contas, onde a atenção é: eu tenho que atender a credores e acionistas. E aí nós vamos estar identificando o seguinte: quais são os fluxos de caixa envolvendo a relação da empresa com credores? Quais são os fluxos de caixa envolvendo a relação da empresa com acionistas? Tá? Então, essas interrogações aqui, elas serão respondidas. Agora eu vou fechar me concentrando nisso. Eu vou colocar à direita aquele retângulo representando credores e acionistas. Então, eu tenho aqui, eu já cheguei ao fluxo de caixa livre da empresa. E aquele retângulo à direita, eu vou estar subdividindo em
Credores. Credores significa aqui os que emprestam a juros. Tá? Então, são os bancos, são os debenturistas. E na parte de baixo, os sócios ou acionistas. Tá? Esse fluxo de caixa livre da empresa, então ele corresponde ao seguinte: na relação da empresa com credores, nós temos um fluxo de caixa que é o de devolução do empréstimo. É a nossa amortização. Então, a M, a amortização, é devolução, passo a passo da dívida. Na relação da empresa com os credores, também da esquerda para a direita, existe o pagamento dos juros. Mas também é quase que simultâneo, a cada ano, a empresa devolver empréstimos e pegar novos. Novos empréstimos, fluxo de credores para a empresa. Novo empréstimo. Então, esses são os fluxos de caixa envolvendo a empresa e os credores. Tá? Os vetores têm sentidos, e os sentidos estão associados a sinais. Então, uma coisa é amortizar, dinheiro da esquerda para a direita. Outra é captar novos empréstimos, da direita para a esquerda. E com relação aos acionistas, fluxo de caixa da empresa para os acionistas, a remuneração, dividendos. Mas eu tenho um fluxo de caixa da direita para a esquerda, dos acionistas para a empresa, que é o nosso aumento do capital social. Tá? Então, o que vocês precisam é lembrar o que a gente viu até agora e apenas agora reforçar. Os fluxos de caixa envolvendo credores e empresas são esses aqui. Os fluxos de caixa envolvendo acionistas e empresas são esses dois aqui. Existe um outro terceiro que é muito, muito raro, que eu não vou nem me preocupar. Tá? Então, o fluxo de caixa livre da empresa corresponde ao fluxo destinado à amortização de dívida, mais o fluxo destinado ao pagamento de juros, menos o fluxo associado à captação de novos empréstimos, mais o fluxo destinado ao pagamento de dividendos, menos o fluxo associado ao aumento do capital social. O resultado desses três aqui a gente vai chamar de fluxo de caixa aos credores. O resultado desses dois aqui é o fluxo de caixa aos acionistas. Então, para que vocês fechem aquelas interrogações que aparecem lá embaixo, vocês vão ter o seguinte: o fluxo de caixa livre da empresa é igual ao fluxo de caixa aos credores. Aos credores é da esquerda para a direita. É igual ao fluxo de caixa aos credores mais o fluxo de caixa aos acionistas. Fluxo de caixa livre da empresa é o fluxo de caixa aos credores mais fluxo de caixa aos acionistas. A preposição tem significado. Fluxo de caixa aos credores não é dos credores, é da empresa para os credores. Tá? Por último, reforçando, o fluxo de caixa aos credores corresponde à amortização mais o pagamento de juros menos a captação de novo empréstimo.
O fluxo de caixa aos acionistas corresponde pagamento de dividendos menos o aumento do capital social. Aqui. Tá? Isso significa que, no final das contas, o fluxo de caixa livre da empresa é o fluxo de caixa aos credores, mais o fluxo de caixa aos acionistas. Então, o fluxo de caixa livre da empresa é a amortização de dívida, mais o pagamento de juros, mais o pagamento de dividendos, menos a captação de novos empréstimos, menos o aumento do capital social. Ok? Então, isso é o que vocês têm que, vamos dizer assim, fazer e refazer. Coloquem no papel de novo isso. Tá? São entidades que estão envolvidas aqui. A empresa, os credores e acionistas. E a gente está vendo aqui, são os fluxos de caixa entre eles. Entre a empresa e os credores, entre a empresa e os acionistas. O conjunto de fluxos de caixa envolvidos, o conjunto envolvido, né? Vai estar sendo associado ao que calculamos até agora, que é o fluxo de caixa livre da empresa. Ok? Então, por aqui a gente para, de forma a que vocês, refazendo isso, pensando nas relações entre essas três entidades, consigam fechar as contas daquele primeiro ano da empresa. Qual foi o fluxo de caixa aos credores do ano 1? Qual foi o fluxo de caixa aos acionistas? Ok? Sempre que vocês tiverem uma equação com uma única incógnita, essa incógnita dá para ser calculada. Quando vocês têm uma equação e duas incógnitas, é porque uma tem que ser amarrada para poder ser calculada a outra. Senão a gente tem aí um determinado grau de liberdade. Ok? Então, alguma dúvida? Por enquanto, não. Não havendo dúvidas, a gente interrompe por aqui. Por hoje, ainda a gente vai ter pelo menos mais um exercício sobre o fluxo de caixa livre da empresa. Nosso encontro de quinta-feira. Professor, só uma coisa, não vai ter o teste na quinta, então não. Não. Com o mínimo de antecedência, quando a gente for informado oficialmente de que os acessos estão liberados, a gente vai ter pelo menos um dia de aula antes do próximo teste. Para ninguém ser pego de surpresa. Obrigado. Ok? Obrigado. Então, não havendo dúvidas, eu vou aqui interromper a gravação. Professor? Sim? Diga. Professor?